O Ibope divulgou hoje uma pesquisa de avaliação de Jair Bolsonaro. O Instituto mostrou que a aprovação do presidente caiu 15 pontos percentuais desde a posse. É o pior desempenho de um presidente eleito no início de um primeiro mandato na série que avaliou Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. De janeiro até março, a avaliação ruim ou péssima de Bolsonaro aumentou 13 pontos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Em janeiro, os que consideravam o governo Bolsonaro ótimo ou bom eram 49%. Em fevereiro, o percentual caiu para 39% e agora recuou para 34%. Regular, 26%, depois 30% e agora 34%. Ruim ou péssimo, 11%. Depois, o índice aumentou para 19% e agora para 24%. Os que não souberam ou não responderam eram 14%, 12% e agora 8%. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Me chamo Suderland Castro. E o que foi que aconteceu com a popularidade do tal mito? Bom, tivemos aí uma sucessão de erros, né? E pagação de mico total. E talvez as pessoas viram que, sei lá, Bolsonaro realmente não tenha essa governabilidade, né? Essa liderança, como todos pensavam, né? E engraçado que antes de falar aqui sobre a aprovação dele que foi dada pelo Ibope, naquela viagem que ele fez aos Estados Unidos, o que me chamou mais atenção é que dos outros ministros militares, né, generais e do vice, que é general, poxa, não teve um general que foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos? Bolsonaro fez lambança, foi visitar a CIA, FBI, agência de inteligência de espionagem, que espiona até os países. Interessante, bajulação total. Bom, Bolsonaro deu muita coisa ao Brasil e o Brasil só ficou nas promessas, até porque nada que o Trump falou tem a certeza de que serão cumpridas, é apenas promessas. Haverá apenas estudo para saber se vai fazer ou não. Mas isso já foi feito, não adianta chorar mais pelo leite derramado, a besteira foi feita e a gente vai acabar sofrendo com as consequências a respeito de tudo isso. A base de Alcântara mesmo já foi entregue para os norte-americanos, o trigo a gente vai perder o mesmo aí, que vai ser vendido a preço de banana para lá, a gente vai, que mais? Tanta coisa, a gente vai vender carne de gato para comprar deles, carne de porco, sabe? É cada plano que não tem nada a ver. O Brasil deixar de ter exclusividade nos países em desenvolvimento, aquele grupo que faz com que o Brasil, mesmo a gente não sendo um país rico, a gente não é um país rico, a gente é um país em desenvolvimento. Então a gente pede essa exclusividade para se tornar parceiros da OTAN, né, ocidental aqui, né, dos Estados Unidos, aqui para esse lado aqui do Atlântico, e que, ao meu ver, não favorece nada, gente. Em quê? O Brasil agora vai viver em guerra? Nós não temos nem dinheiro nem para pagar nossas dívidas aqui e reestruturar o Brasil, quanto mais se meter em guerra. Mas voltando esse assunto, porque eu já falei, o que foi feito não se faz mais, não adianta chorar pelo leite derramado. Ele foi fazer merda e besteira lá nos Estados Unidos, que lá mesmo no passado fica. Mas interessante agora é que Bolsonaro perde 1/3 de apoio e é aprovado por 34%, assim diz o Ibope. Caramba, que situação complicada. Ele vai chegar ao recorde, na verdade ele vai superar o próprio recorde do Michel Temer, né? Segundo a pesquisa do Instituto Ibope, divulgada na tarde desta quarta-feira, né, dia 20, 34% dos brasileiros aprovam o Congresso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito pouco. O número é 1/3 menor do que o registrado em primeiro levante de janeiro, quando 49% disseram estar satisfeitos com os resultados da administração de Bolsonaro no mês passado, né? Sendo que eram apenas 39%, na verdade era 38,9%. E agora que tinha dado um balanceio pela XP, né, Investimentos, um balanço sobre a avaliação dele tinha ficado em 37% e pelo Ibope foi para 34%. Situação cada vez mais complicada. Ele é o pior presidente mal avaliado em relação a todos os ex-presidentes, perdendo feiamente para todo mundo. Até para presidentes que disputaram o segundo mandato, Bolsonaro perdeu feio. Então, Bolsonaro tem a pior aprovação de um presidente em primeiro mandato.
tem pedido um terço da aprovação. Seu governo, após 2 meses, o presidente Jair Bolsonaro ainda registrou uma outra marca negativa. O levantamento do Instituto Ibope divulgou nesta quarta-feira, segundo a série histórica do Instituto Bolsonaro, é o presidente que chegou a março de seu primeiro mandato desde que a posse dos chefes do governo passou a ser no dia 1º de fevereiro com Fernando Henrique Cardoso, em 95. Ou seja, ele é o pior de todos avaliados, principalmente dentro desse novo recorde da variação de março, aonde o governo realmente procura se organizar mais e mostrar seus resultados, né? A conclusão trata apenas do presidente estreante, quando observando os segundos mandatos do tucano e dos petistas. Bolsonaro ainda está em melhor situação do que estava FHC e Dilma, né, Rousseff, isso no segundo mandato. Então, no segundo mandato, realmente, ele só supera eles, né, o Fernando Henrique, que a galera já não estava gostando, e da Dilma Rousseff, que é a reação das besteiras. Mas 34% de avaliação é desastrosa. Então vamos lá fazer um leve balanço do governo. Começando no dia 1º de janeiro, ele teve aquele auê, né, todo mundo, os eleitores que tinham votado dele, aqueles simpatizantes. E se esperava muito um plano estratégico. Na verdade, o que eu acho é que esse governo eleitor sem nenhum plano estratégico, sem um plano econômico. Acho que o Paulo Guedes ele ficou tentando resolver, criar um plano para apresentar. Bolsonaro sem articulação e liderança dentro da Câmara e do Senado e na verdade, tentando desfazer algo que já foi feito nos governos anteriores, mas sem colocar nada no lugar daquilo que ele estava fazendo. As polêmicas que foram feitas, né, questão da demissão de Bebiano, as candidaturas laranja, o Flávio Bolsonaro, que logo em janeiro foi deturado em relação das investigações do COAF e tanta coisa. E o que mais me chamou mais atenção para a queda dele foi, talvez, aquele fato do Brasil todo, no carnaval, mandar ele para PQP, e já era um termômetro das avaliações possíveis que Bolsonaro teria uma aprovação baixíssima. E só foi feito aquilo que se foi falado no carnaval, aquele que estava nas ruas do carnaval, apenas se comprovando pelos dados de pesquisa, tanto pela XP Investimento e tanto pelo Ibope, né? Isso se agravou mais quando ele critica o carnaval, né? E ainda pergunta o que é Golden Shower. Quando você critica uma festa popular como um brasileiro, eu gosto de carnaval. Eu gosto, eu amo carnaval. Pensa num negócio que eu adoro, é carnaval. Fissurado. Então, como eu, existem pessoas que são amantes do carnaval. Um paulista que gosta de ver sua escola sambando, um carioca, o pernambucano com seu frevo, o baiano com seu axé, o Ceará aqui, que como a gente gosta de todos os ritmos, a gente brinca, né? Então, o que acontece? Ele, ao falar aquilo, ele agrava a situação da imagem dele, porque ele deixa de agredir exclusivamente um núcleo, como na qual ele tem costume, e passa a atingir o Brasil todo, porque todo mundo se sentiu ofendido. E foi impróprio aquele vídeo. Bom, na questão da aprovação dele, a região que mais fez com que ele tivesse essa situação negativa foi a região do Nordeste. Meu querido, amado Nordeste. Nordeste é a região em que a aprovação de Bolsonaro mais caiu. Assim fala o Ibope. A gente vê pela questão que dentro, isso deixa bem claro, dentro, no primeiro e no segundo turno, Bolsonaro não havia ganhado dentro do Nordeste. Na verdade, no primeiro turno, ele tinha até ganhado em Palmas, né, Tocantins. E no segundo turno perdeu, porque tinha ficado os 9 estados do Nordeste, mais o Pará. No segundo turno, foi novamente os 9 estados do Nordeste, Pará e Tocantins que entrou. Então, essa avaliação, essa negatividade dele dentro da região Nordeste, ao meu ver, claro que existe realmente aquelas pessoas que não votaram nele, que não confiavam nele mesmo, mas porém, digamos, um desencanto, né? Uma desilusão com seus apoiadores que brigaram, né? Aquela parte que brigou dentro no Nordeste para votar em Bolsonaro, e teve uma votação, né? Claro que não foi uma votação bem expressiva, e essa massa começa a perder o encanto por ele. E aí que a gente precisa observar que durante aí 3 meses de governo, a região do Nordeste não foi beneficiada em nada. E a situação está hoje no Nordeste
da mesma forma como estava nos anos anteriores. Apenas os estados, realmente, com suas administrações, se mantendo e mantendo as pessoas. No caso do Ceará, que é o meu estado, a administração é muito bem trabalhada, aplicada, e com isso a gente realmente sente realmente o impacto da crise, mas o nosso estado não está tão como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Assim, da mesma forma, em Salvador, principalmente o carnaval, que foi registrado maior dos últimos 10 anos, e próprio Pernambuco. Então a gente tem esse privilégio de estar em regiões, mesmo não são tão ricas quanto a região sudeste, mas são regiões que conseguem se equilibrar com facilidade. Pois bem, 15 pontos percentuais Bolsonaro caiu, né? Drasticamente, muito feio. Vamos lá. No levantamento, o Instituto registrou a aprovação do presidente Ciro consideravelmente quando a observação a divisão por região e por idade. Por exemplo, o estado do Nordeste foram os que registraram a maior queda de Bolsonaro, ao governo Bolsonaro. Em janeiro, de 42% dos eleitores consideravam a administração ótima e boa, o número passou a ser apenas de 23% em março. Muito baixo. Como eu falei para vocês, era questão daquelas pessoas que se desencantaram e desiludiram com o Bolsonaro. Claro, existe uma massa que não votou nele, mas aquela massa que votou nele começou a ficar desalento em relação ao Bolsonaro. É uma queda gigantesca mesmo. É quase o dobro que foi registrado no Norte e no Centro-Oeste. No conjunto das duas regiões, apresentadas de forma unificada pelo Ibope, a aprovação caiu em termos de pontos, 52% para 42%, uma diferença de 10 pontos realmente. Então, a situação do Bolsonaro não fica bem, realmente, até nem próprio da região norte, quando somada a avaliação norte e nordeste, né? O outro extremo da queda foi de 17% na verdade, tem um índice muito interessante que eu quero falar para vocês. Em um possível reflexo da apresentação da proposta da reforma da Previdência ao Congresso Nacional, o encolhimento do apoio ao Bolsonaro caiu progressivamente conforme cresce a idade dos entrevistados. No segmento de quem tem 16 a 24, o índice é ótimo e bom, caiu apenas 7 pontos percentuais. Então, de 44 para 37, não deixa de ser uma queda considerável. Bom, e para o outro lado, para quem tem 45 a 54 anos, a queda foi brutal, de 50% para 33%. E quem tem acima de 55 anos, os velhinhos que gostavam de defender Bolsonaro e falar que o período da ditadura militar foi o melhor período, pois bem, de 51% caiu para 35%, foi queda por cima de queda, uma queda violenta. Bom, o nível de confiança da pesquisa do Ibope é de 95%, né? E 5% para mais e para menos a aprovação e reprovação. Então, o que acontece com o governo Bolsonaro? Não entramos nem na pauta da reforma da Previdência. Já tem uma queda drástica desta. Então, a partir de abril, provavelmente a queda será bem maior. Por quê? Vai somar com todo o vexame feito, causado nos Estados Unidos, e segundo todo o abalo que a reforma da Previdência vai causar nesse governo. No mais, galera, eu quero ficar por aqui me despedindo de você. Valeu, até a próxima. Abraço. Diamonds in my mouth.